Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes. Rapaziada, antes de a gente falar sobre as informações aqui do Clube do Remo, eu queria poder falar aqui com vocês, deixar bem claro pra vocês algumas coisas, tá? Primeiramente, vocês notaram que eu vinha meio abatido, né? Ainda tô um pouco abatido ainda nos últimos 2 meses. É porque eu venho há um tempo já atravessando um momento ruim na minha vida, tá? Financeiramente falando, tá, gente? Não é pessoalmente, não. E eu poderia ficar deprimido. Eu poderia acabar com o canal. Eu poderia dar um tempo. Mas eu não vou cair pra baixo, não. Eu prefiro cair pra cima. Eu prefiro me dedicar aqui, e no meu trabalho principal também, colocar a cara no trabalho. Tentar resolver os problemas. Tentar solucionar os problemas. Eu sei que todo mundo passa por uma situação, uma vida ruim, sabe? Um momento ruim na sua vida. Comigo não seria diferente. Mas eu queria que transparecer para vocês que uma das poucas felicidades que eu tive esse ano foi o acesso do meu time do coração. Foi um momento único, ímpar na minha vida. Mas outras felicidades chegarão. Isso eu garanto para vocês. Isso aqui eu falo pra vocês de coração aberto. Eu não vou, como eu disse pra vocês, eu não vou deixar que esses problemas pessoais, eles me atrapalhem aqui no meu trabalho. Vocês terão os 2 vídeos por dia. Pode ter algum vídeo que eu possa estar de cabeça baixa, triste, isso é normal, tá, gente? Isso é normal. Mas eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, como eu sempre fiz aqui no canal. Para que vocês tenham todos os dias as informações do Clube do Remo. E não se preocupem comigo, tá? Sei que vai ter muito comentário aqui de gente me apoiando, de gente me falando aí, entendeu? Se você puder ajudar também, tá aqui o Pix aqui, entendeu? Pode ajudar, não tem problema nenhum, tá? Eu não tenho problema nenhum de falar pra vocês o que eu venho passando, tá bom? Se vocês quiserem ajudar, tá aí. Não tem problema nenhum, tá? Eu acho que feio mesmo é você enganar as pessoas, é você roubar as pessoas, é você destruir a vida das pessoas. Quando você fala para os seus amigos, que eu considero vocês os meus amigos, que você está passando problemas, eu acho que é válido. Você vir, acho que ajuda é uma coisa que todo mundo tem que pedir, entendeu? Mas, mais uma vez falando para vocês, eu não vou deixar que isso atrapalhe aqui o meu desempenho no legado zulino para vocês. E não se preocupem. Vai passar, essa fase ruim vai passar, tá? Pode ter certeza disso. Bom, galera, bora falar agora aqui sobre o mercado da bola do Remo. Primeiramente sobre Diogo Batista. Rapaziada, o Diogo Batista estava, não diria a caminho do Remo, mas ele estava livre no mercado. Para empréstimo novamente, ele ainda pertence ao Coritiba. O Coritiba mudou de ideia, o Coritiba queria o Diogo para o ano que vem. Mas eu acho que o Coritiba deve contratar um outro lateral mais pronto. O Diogo ainda é um garoto. Apesar de ele ter jogado muita bola no Remo, eu quero falar um pouco também sobre o Diogo aqui. Mas o Diogo, ele, de fato, não faz parte dos planos do Coritiba. O jornalista Magno Fernandes falou aí sobre o interesse do Água Santa. E o Diogo fechou com o Água Santa. Eu estava conversando com uma pessoa mais cedo, uma fonte ligada ao Clube do Remo, que me explicou a situação do Diogo. O Remo mostrou um interesse em renovar com o Diogo. O Remo entrou em contato com o Coritiba para tentar repatriar o Diogo para o ano que vem. O Diogo Batista, lateral direito. Porém, o Coritiba e o staff do jogador, principalmente, não veem o Campeonato Paraense como uma grande vitrine. E isso é óbvio, né, gente? Não dá para o Campeonato Paraense competir com o Campeonato Paulista. Em todos os termos, técnicos, de vitrine, tudo, não dá. O que o staff do Diogo quer é que ele tenha um grande contrato e que ele faça um bom primeiro semestre para que ele consiga esse grande contrato. Então, o jogador tá fechado com o Água Santa. O Coritiba fechou o empréstimo do Diogo pro Água Santa. Ele não virá pro Clube do Remo
pelo menos nesse início. Talvez, acabando o Campeonato Paulista, ele possa vir para o clube do Remo, reforçar o Remo. Seria assim surreal, porque a gente contratou o Marcelinho e trazer o Diogo de volta, e tendo você ter o Thales também como uma terceira opção, o Cadu, que é um menino da base que é muito elogiado, você tem outras opções. Você pode buscar outras opções. Essa questão do Diogo em si, infelizmente, a gente não tem como competir com o futebol paulista, com o Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual que mais paga no Brasil, que mais dá premiação no Brasil. Então essa questão aí do Diogo, ela é muito importante. A gente vinha aqui esclarecer para vocês que a diretoria do Remo tentou, mas o staff do jogador e o Coritiba preferiu o Campeonato Paulista, e aí a gente não pode fazer muita coisa referente a isso, tá? Então que fique bem explicado aqui para vocês a questão do Diogo, tá bom? Bora falar agora aqui sobre o mercado da bola, né? Porque o Remo anunciou ontem 3 contratações, a gente falou aqui para vocês. Deve anunciar mais, pelo menos 2 contratações ainda essa semana. O Remo trabalha com isso aí. Tenta aí outros jogadores também. O lateral esquerdo, que eu falei aqui, eu sou sujeito homem para falar aqui para vocês, estava apalavrado e fechado com o clube do Remo, Yuri. O Atlético fez uma proposta melhor e levou o jogador. O Yuri renovou com a equipe do Atlético para o ano que vem. Que muitos diziam aí que era um pé de rato, que era melhor o Raimar. Gente, o Yuri foi o melhor lateral esquerdo, o mais regular lateral esquerdo da Série C 2024. O Raimar foi importante pra gente no acesso, é inegável. Agora o Raimar não fez um campeonato ali regular. Ele teve muitos momentos ruins, inclusive no próprio quadrangular final. O Raimar teve momentos ruins. Então não dá pra comparar o Yuri com o Raimar. Infelizmente, o Remo não fechou a contratação dele. Ele fechou aí com o Atlético, tá? A gente falou também sobre o Matias Cavalieri, chileno, que estava ali. Olha só como o mercado da bola é, né? Olha só como o mercado da bola é. O jogador estava já apalavrado com o Remo também. O Remo já ia enviar o contrato, mas o rival, o nosso rival, que está devendo salários atrasados aí, né, não pagou as premiações dos jogadores, fez uma proposta melhor para o jogador, que a princípio aceitou a proposta do nosso rival. Matias Cavalieri será jogador do rival. Pelo menos é o que a mídia vem falando aí. Então, Matias Cavalieri, o Remo tomou um chapéu do rival nessa contratação. E o Remo pode dar um chapéu também no rival. Isso porque o Remo está interessado no Pedro Del Valle, meia paraguaio que o rival estava tentando contratar aí. O Remo fez uma proposta melhor, assim como o rival fez para o Matias Cavalieri, e o Pedro Del Valle ficou de dar a resposta para o Remo. A diretoria vê com otimismo a questão do Pedro Del Valle, uma resposta positiva dele renovar, dele quer dizer fechar o contrato com o clube do Remo e não fechar com o rival. É um jogador gringo aí, é interessante. Eu vejo muita gente aí criticando essa questão do Remo ir atrás de jogadores do futebol sul-americano, Paraguai, Argentina, segunda divisão, por exemplo, ou times mais modestos da Argentina, Equador, Venezuela, né, Peru. Então são países ali que, como o nosso futebol está inflacionado, o Remo pode ter uma facilidade, por estar na Série B, de trazer esses jogadores. Mas eu vejo alguns torcedores ainda com o pé atrás referente a isso. O Remo precisa buscar opções boas, seja aqui no Brasil, seja nos times sul-americanos, seja na Europa. Por exemplo, Carlos Fortes, que comentou aí, né? Comentou não, ele repostou nas suas redes sociais o Lucão, né? Que renovou com o clube do Remo, que é amigo dele. Ele renovou e desejou boa sorte. Mas não foi só isso. O Carlos Fortes também deu a entender que quer jogar no clube do Remo. Ele não ia fazer uma publicação dessa só parabenizando o seu companheiro, né? O seu amigo. Não. Ele fez essa publicação nas redes sociais para mostrar para o Remo, ó, eu tô aqui. E o Carlos Fortes, ele tem bons números. Ele seria uma aposta de maneira coerente. Agora tem que ver a questão salarial dele. Não sei se ele ganharia pouco ou se ele
reduziria, porque ele deve ganhar em euro, né? Ele deve ganhar em dólar, no mínimo. Então o Remo precisa também se adequar a isso. Mas eu acho que seria uma boa escolha o Carlos Fortes para o ano que vem. Mas deixa aí, rapaziada, seu comentário, quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.